acontece quando a cor deixa de ser acabamento e se transforma em linguagem social e emocional? A cor, ela sempre teve desde cedo presente no meu trabalho, como uma ferramenta de comunicação não verbal muito potente, capaz de tomar decisões, mudar escolhas, trazer movimento para a vida das pessoas. A minha trajetória veio da área de comunicação. Foi assim que eu aprendi a construir narrativas, entender como mensagens podem trazer afastamento ou aproximação. Depois, eu resolvi unir duas paixões, a escrita e a filosofia do morar, e me tornei blogueira. Criei o blog Casa de Colorir, que me levou a caminhos que eu nunca imaginei. Eu virei apresentadora do Mais Cor, por Favor, e depois tive uma base sólida de formação em sustentabilidade e impacto social. Tem repertório, tem método, tem estudo, mas também tem intuição e também tem um pouco da Thalita, de 10 anos de idade, pensando em como transformar o mundo através da cor. Foi com essa bagagem que eu cheguei em Regência e Povoação, 2 territórios que ficam na foz do Rio Doce e que foram profundamente afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão, há 10 anos atrás. Essa negligência, essa falta de esperança, se traduzia na pouca circulação, no pouco tempo de permanência, na falta de pertencimento. Quando eu fui chamada para colorir esses espaços, eu já sabia que a cor, no caso, ia precisar ser adiada, porque antes de colorir ou reconstruir os espaços, a gente ia precisar reconstruir as relações. E foi assim que o projeto Mosaico nasceu, de maneira analógica, com tecnologias que envolviam a escuta aprofundada, a coparticipação, e dessa forma a gente, através da participação da comunidade, conseguir que a gente trouxesse as cores de volta de uma comunidade que já tinha sido colorida, mas que tinha perdido as suas cores, comunidades coloridas que haviam desbotado. E eu já sabia que a gente não ia deixar ninguém feliz colorindo as próprias casas. Não são as casas coloridas que deixam as pessoas felizes, são as pessoas felizes que colorem as próprias casas. Então, foi com esse pensamento na cabeça que o projeto Mosaico nasceu, com muita escuta, coparticipação e com muita mala vazia, com muita vulnerabilidade para a gente poder realmente entender o que era necessidade, o que era sonho, o que era desejo. E assim o projeto Mosaico nasceu. Quando a gente chegou no território, a gente fez um evento de lançamento. A gente tinha bicicletinha com um megafone, carro de som na moto, até na carroça. E a gente convidou as pessoas para um centro cultural do espaço, e as pessoas falaram que não iam. As pessoas falavam, por que eu vou nesse projeto que quer colorir a comunidade quando a gente está precisando de saneamento, estrada, saúde? Eu não vou estar presente nesse projeto. E a gente resolveu isso com metodologias analógicas muito desarmadas e muito próximas. Muitas das nossas ferramentas envolviam pipoca, algodão doce e pula-pula. Quando a gente viu que a comunidade não ia aderir ao projeto de primeira, e claro, acho que a gente até foi um pouco ingênuo de imaginar que eles iam aparecer num centro cultural para ouvir a nossa história, a gente resolveu chamar primeiro as crianças. A gente foi nas escolas, fez uma série de atividades, e foi a partir dessas atividades que as crianças chegaram em casa chamando os próprios pais. E aí a gente conseguiu a atenção dos pais e começou a ouvi-los em dinâmicas que envolviam muito café, muito bolinho, muita esperança, mas também muita desconfiança. O principal desafio era a gente começar a ganhar a confiança dessas pessoas. E a gente começou a ganhar a confiança dessas pessoas se mostrando muito vulnerável, mostrando que a gente tinha chegado lá sem saber o que a gente ia fazer, mas que a gente ia fazer. Num território onde muitas ideias já tinham passado, muitas visitas já tinham acontecido, muitos projetos já tinham sido apresentados,
mas nada concretamente tinha saído do lugar. E aí eu pensei, bom, eu sou uma pessoa que vou tirar algo do papel. E se a gente começar a tirar algo do papel, a gente começa a ganhar a confiança e o trabalho dessa comunidade. Aí vocês estão vendo algumas fotos do dia que a gente convidou as crianças para o evento. Envolveu bombom, envolveu desenho, e eles chegaram em casa chamando esses pais para estarem presentes. Depois de muita conversa, aproximadamente 4 meses de conversa no território, a gente começou a entender como esse cotidiano funcionava. Porque não adiantava a gente transformar espaços, a gente tinha que transformar as relações. E a gente começou a chegar no sapatinho, observando, entendendo as festividades culturais, os eventos comunitários, as lideranças que já aconteciam no território. Fizemos oficina de fotografia, oficina de grafite, oficina de estandarte, oficina de tambor. À medida que a gente ia entrando na realidade dessas pessoas, elas iam entendendo também que a gente estava totalmente aberto a recalcular a rota, sempre que fosse necessário. E com essa confiança mútua que foi crescendo, o nosso trabalho se expandiu. E a gente conseguiu começar essa transformação pelas escolas. As escolas são ferramentas de transformação porque elas formam o otimismo das crianças muito antes delas saberem sequer falar. O otimismo e a alegria são comunicações não verbais. Talvez as crianças não tenham ainda, as palavras para descreverem o que elas sentem quando elas chegam nessas escolas transformadas. Mas o corpo sente, os olhos ensinam. E assim a gente entrou em 2 escolas municipais do território e mostrou para essas crianças que elas importam e que o futuro pode e deve ser colorido. Aqui a gente transformou almoxarifados em salas de multimídia, a gente também celebrou cada espaço, cada entrega nossa era muito celebrada, porque era através da celebração que a gente conseguia chamar os pais, que ainda estavam meio reticentes. Então, a gente resolveu parar de prometer, a gente começou a executar. E, através dessas execuções, a gente mostrava que a gente estava ali para tirar ideias do papel. Aqui a gente está vendo 2 escolas transformadas. Essa história é muito engraçada porque os pais pediram para a gente fechar o muro das escolas, porque eles passavam para trabalhar na frente e as crianças ficavam chamando os pais durante o período letivo, durante o período de aula. Então, foi muito interessante essa construção conjunta de confiança do que a gente poderia atender, do que a gente não poderia atender. E eu acho que o ensino infantil perpassa por essa ideia de que o mundo pode ser melhor, que o mundo pode ser mais otimista e colorido. A gente criou um centro multimídia, aqui a gente está vendo o berçário das crianças, então a gente também traz um pouco de dignidade através da transformação desses espaços. Esse banheiro, por exemplo, é um banheiro funcional. É um banheiro onde as crianças conseguem lavar a mão, onde as crianças conseguem até lavar o corpo inteiro depois de uma brincadeira na terra. Mas a vida não pode ser melhor? A vida não pode ser mais leve e mais colorida? É isso que o Projeto Mosaico começou a mostrar de forma não verbal, com as nossas ações para as pessoas. E tudo terminou em celebração. Aqui a gente está vendo as crianças usando também. Quando a gente entregou as escolas e fizemos a celebração das escolas, a gente já estava numa conversa paralela com moradores de uma rua histórica, a primeira rua de povoação. Era uma rua onde as primeiras casas aconteceram, os primeiros negócios, e eram 30 casas. E nós conseguimos reformar as 30 casas com o apoio dos moradores. Essa transformação, ela não foi padronizada, elas não tinham a mesma cor, a mesma cara, a mesma identidade. Então, o processo de diálogo foi muito longo e muito complexo. Complexo a ponto da gente construir um nível de intimidade e de confiança que, quando a gente falava o não já estava sendo aceito e vindo embasado de justificativas que eram prontamente compreendidas. Alguns moradores escolheram iconografias importantes da sua cultura, como a pesca, o Congo, outros não, e eles decidiram não só as transformações dos espaços, na cor,
como também as melhorias estruturais, uma nova janela, uma nova porta. Os negócios receberam as informações a qual aquele negócio oferecia, né? Chup-chup, vendo sorvete, vendo cocada. E assim a gente conseguiu, junto, transformar essa rua inteira. No final dessa rua, adivinhem? Celebração. Fizemos um festival aberto para todos e conseguimos também renovar o centro cultural do espaço. Isso foi até uma surpresa. Esse é o centro cultural de Povoação. Antes, dentro, era cheio de entulho, pilhas de cadeiras, e a gente fez um mutirão e conseguiu, de um dia para o outro, arrumar esse espaço e fazer a exposição de fotos dos alunos da oficina de fotografia. Teve pintura de passarinho, teve tererê para as meninas que pediram para fazer tranças, e a gente encerrou com uma grande festividade do Congo. Eu fiquei muito emocionada nesse dia, porque as crianças fizeram uma música especialmente para o mosaico. Nessa parte, a gente já estava entrosado. E a gente conseguiu ir para a cultura. A gente reformou um teatro. Na verdade, a gente transformou uma casa abandonada num teatro. Em Regência, eles têm a Companhia de Artes, que acontece desde 1981. E eles têm um alto do padroeiro deles, o Caboclo Bernardo, que foi um herói nacional que salvou uma embarcação portuguesa quando um barco afundou. E a gente não entregou só um teatro, porque eles pediram também que esse espaço fosse um espaço de podcast, de rádio e TV, e não tinha nenhum espaço para os jovens e adolescentes terem algum tipo de capacitação. Quando a gente entregou um tablado, na verdade, eles receberam um palco. E esse palco virou o centro efervescente da cidade, toda sexta, sábado e domingo. Depois que a gente fez o teatro, a gente ganhou a confiança do público mais desconfiado que tinha na época, que eram os comerciantes. Eles pensavam, tá, mas como que a gente vai conseguir alavancar o nosso negócio, alavancar a economia, a cultura? Com muita conversa, a gente conseguiu fazer a reforma de 20 estabelecimentos comerciais, entre bares, lan houses, restaurantes, pousadas, sorveterias, todos também com a coparticipação. Vocês estão vendo que os espaços são diferentes uns dos outros. Essa parte foi a parte mais difícil, porque a gente aceitava até a mudança de opinião. Muitos falavam, eu não quero mais assim, porque eu vi o vizinho, eu quero de outra forma. Vamos? Se não tivesse começado a pintar ainda, bora, só bora. E com isso a gente fez 18 negócios nesse espaço. Aqui a gente tem a pousada da Dona Lindaura, a hospedagem da Dona Lindaura, fizemos a pousada do Ceará, fizemos os 20 negócios e também deu até um espacinho de verba para a gente fazer a igreja, que é o coração pulsante da cidade, na praça. E 1 ano e meio depois de 54 obras, a gente se despediu do território da mesma maneira em que a gente chegou, porque a gente chegou no território numa grande celebração, na festa do Congo. Todo ano eles têm o encontro das bandas de Congo, e a gente poder ver essa cidade renovada, com as fachadas e os estabelecimentos sob o pano de fundo, foi algo muito potente, porque a energia já era outra, os sorrisos já eram outros, os abraços já eram mais apertados. O projeto Mosaico, ele me ensinou que a gente não transforma só os espaços, a gente transforma a maneira com as quais as pessoas se sentem autorizadas a habitar os espaços. E, com isso, a gente não precisa convencer ninguém. Elas apenas ficam, elas cuidam, elas celebram. E é a partir daí que novas formas de habitar se tornam possíveis. Obrigada.